Deus te ama, amém. E o seu amor é incondicional. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 17. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. Eu estarei fazendo a leitura na versão King James. Diz assim o texto: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem conhecido, eu porém te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O Evangelho de nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vocês podem se assentar, teremos ainda mais um cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Que prazer e que alegria ter você aqui essa manhã, junto com os seus, a quem você ama. O meu desejo é que Deus esteja falando profundamente, ricamente, intimamente ao seu coração. Tudo se pode suportar, exceto o desprezo. Frase de Voltaire, escritor e filósofo francês do século XVIII. Um dos métodos mais usados pelos sistemas que massacram e oprimem pessoas com vistas a promover a dominação absoluta é o desamparo. E com tristeza, eu vos afirmo, nós estamos vivendo em meio a isso. É muito comum, como pastor, conversar com pessoas que se sentem como quem não tem a quem recorrer, abandonadas, entregues à própria sorte, não raro, à espera apenas de um milagre. Um dos mais respeitados psiquiatras brasileiros, o também escritor Miguel Chalub, de 70 anos, um profundo estudioso da depressão, afirmou em entrevista à revista Isto É, que nós estamos vivendo em meio à sociedade que tem como característica gerar nas pessoas um sentimento de desamparo. Como pensador desse tempo, a impressão que tenho é como se os indivíduos tivessem se transformado em espantalhos. Talvez você não saiba do que se trata. O espantalho é aquele artifício artesanal que foi utilizado na agricultura do século XX para tentar proteger a plantação de animais, sobretudo aves predadoras. Ele era uma réplica caricaturada de um ser humano, um boneco de pano, de braços abertos, fincado num local estratégico para afugentar invasores indesejados. Mas ninguém que colocasse um espantalho na plantação iria jamais se preocupar se ele estava com frio ou calor, com fome ou com sede,
se estava feliz ou triste. Ele simplesmente ficava ali, esquecido. E é assim que estão hoje milhões de pessoas nos 5 continentes do globo, totalmente fora da pauta, fora da vida, fora do jogo. São os órfãos do mundo. Em nosso país, já não é de hoje, o governo entregou os mais humildes e necessitados a um abandono sem precedentes. Os serviços básicos e que ferem a dignidade do ser humano quando não respeitados, são oferecidos diariamente em condições vergonhosas, aviltantes, a uma população que agoniza em todos os sentidos existenciais. Estou falando da saúde, com seus hospitais sucateados, filas enormes, médicos mal remunerados, da educação, com professores ganhando salários de fome e tendo que conviver com a violência como coadjutora. Estou falando da segurança, uma ferida aberta no seio das grandes metrópoles, com pessoas sendo assassinadas, sequestradas, violentadas. E isso para não adentrar nas questões de transportes, saneamento básico, distribuição de renda, competitividade e por aí vai. Os governos não cuidam dos cidadãos e as empresas também, semelhantemente, não cuidam dos empregados. As pessoas produtivas definitivamente se tornaram apenas números. Fazem parte de uma grande engrenagem que devora tudo e todos com vistas a gerar lucros para acionistas cada vez mais insaciáveis. No capitalismo vale quem tem. E quem tem sempre quer ter mais. Como uma metástase social, o problema entra nas casas, dentro das famílias. São filhos que abandonam os pais velhos em condições subhumanas nos asilos. São os pais que relegam a criação dos filhos a empregados, pois eles, em busca de manter um bom padrão econômico, trabalham até 3 expedientes por dia. Maridos deixam suas esposas, largam a mulher da sua mocidade, cheia de dores e de filhos, para trocá-las por uma mais nova de 20 anos, por vezes com um corpo perfeito e uma mente vazia. Até a religião, que poderia servir de abrigo, veiculando a mensagem de esperança da salvação, além do serviço que poderia ser prestado pelas igrejas, hoje realiza um desserviço à humanidade. Ao invés de acolher, discrimina. Ao invés de ajudar, expolia. Ao invés de conscientizar, aliena. Ao invés de incentivar a esperança da eternidade, materializa ela mesma, até com requintes de crueldade, o inferno já agora, aqui na terra. Bem afirmou Clarice Lispector, a escritora. Agora eu conheço esse grande susto de estar viva, tendo como único amparo exatamente o desamparo de existir. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Você se sente desamparado? Você se sente como se não houvesse chão para pisar? Sente como se você fosse uma carta fora do baralho, no grande jogo da vida? Você sente que não tem valor, importância, relevância ou significado? Você já foi deixado para trás? Foi enganado? Foi desconsiderado? Esse é o tempo dos descartáveis. Copos plásticos, toalhas de papel, cartuchos de impressora, refil de desinfetantes, frascos de ketchup, latas de cerveja e gente. Sim, gente hoje é um elemento descartável. Consome-se e joga no lixo. O problema é que gente não é reciclável, porque gente não é produto, não é coisa.
Gente não foi feita para ser usada, mas para ser amada. Atento a tudo isso e, sobretudo, aos estragos que estas dinâmicas produzem na alma das pessoas, eu quero hoje lhe convidar a uma reflexão, a uma introspecção, a um olhar cirúrgico sobre verdades universais que estão no Evangelho de Jesus de Nazaré. Usando esse extraordinário capítulo 17 de João, eu quero pregar hoje a mensagem que intitulei A Sociedade dos Desamparados. Nela nós vamos buscar entender se Deus, como Pai e Criador, também nos entregou a própria sorte. Vamos discernir se estão corretos os agnósticos quando afirmam que Deus é uma divindade absorta, distante, transcendente e desconectada de toda a realidade e drama humano. Será que até Deus largou as suas criaturas nesse caos que é o mundo apenas para fazê-las sofrer? Seria Deus um sádico que, sabendo do destino de todas as coisas, já prevendo os desdobramentos do que sucederia ao homem, deixou mesmo assim para que ele viesse a existir em meio à dor e à contradição? Ou há alguma explicação que dê a tudo isso que nos cerca, algum significado que revele alguma lógica? Eu acredito que essas respostas podem nos ajudar a mudar o postulado impertinente de que o que nos aguarda é o indecifrável, pois o simples fato de existir é totalmente absurdo. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nesse mundo de tantas contradições, Senhor, onde de fato existir parece absurdo, nesse mundo onde o sábio nos adverte dizendo que a vida é uma grande bobagem, é vaidade de vaidade, numa mesmice de dias que se repetem, onde não há nada de novo debaixo do sol, nesse mundo de guerras, de conflitos internos e externos, do homem contra o homem, do homem explorando o homem e explorando o planeta, retirando dele aquilo que ele não pode dar. Nesse tempo difícil e nessa sociedade que se dessignificou, com tanta tecnologia e tão pouca alma, gente cheia de coisas e esvaziadas de conteúdos, eu te peço, por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que pelo teu Espírito tu ilumine a mente do teu povo para compreender as verdades da tua palavra, de tal forma que tu mesmo os ensine para um caminhar segundo a retidão e a justiça, para que colham a paz e o bem de cada dia. Assim eu te peço, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo meu Senhor. Amém. Queridos, esse capítulo de João 17, ele é tratado pelos teólogos como a oração sacerdotal de Jesus. E ele encerra o que nós chamamos de discurso do cenáculo, que em João se inicia no capítulo 13. Esses escritos, eles revelam as cenas que se passam naquela sala, muito provavelmente no primeiro andar de uma residência de Jerusalém, onde Jesus realiza a ceia com os seus discípulos na quinta-feira da Páscoa judaica. Depois de lavar os pés dos seus amigos, como ele os chamou, e de cear com eles, Jesus faz essa oração do capítulo 17, na qual ele se consagra para o sacrifício que está por vir e no qual ele é simultaneamente sacerdote e vítima, sacrifício. Era função sacerdotal fazer sacrifícios pelos pecados do povo, orações e ofertas para que a culpa não fosse imputada e com ela a sentença de morte, pois
O salário do pecado, afirma Paulo, é justamente a morte. Nessa oração, eu penso, estão escondidos tesouros eternos. Nela há revelações extraordinárias sobre o plano de Deus e o seu propósito. Ela desvela com quão grande amor nós fomos amados e que grande salvação nos alcançou. É uma entrega que alcança não só os que ali estavam, ou o povo hebreu, ou mesmo os homens do mundo daqueles dias, mas inclui na verdade a todos os indivíduos em todos os tempos. Pois o próprio Jesus afirmou: eu, quando for levantado, todos a mim atrairei. O escritor de Hebreus afirma que ele é o nosso sumo sacerdote, que uma vez para sempre entrou no Santo dos Santos e cancelou o escrito de dívida, e aqui usando uma expressão de Paulo, que era contra nós. Pois bem, é meu intento lhe mostrar os conteúdos e as implicações desse capítulo, para que você possa discernir que mesmo que todos tenham te abandonado, mesmo que você se sinta um fardo existencial para os que te cercam, mesmo que você tenha sido desamparado por pai, por mãe, por filhos, por marido, por esposa, por amigos, pelo patrão, pelo deputado, em Jesus, Deus encarnado em figura humana, te acolheu, te abraçou, te deu guarida, te trouxe salvação, porque Ele te amou, mesmo antes de você existir. Diz a Escritura: não há maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus irmãos. E eu quero lhe trazer 5 implicações que estão na oração sacerdotal de Jesus e que demonstram que eu e você, como cidadãos do reino de Deus, podemos crer e já agora experimentar uma nova vida e no porvir a ressignificação completa de quem somos para uma existência totalmente transformada e gloriosa. Afirma a Bíblia Sagrada em Isaías 49:15: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. 5 verdades sobre a oração de Jesus em João capítulo 17. A primeira é que é só através do entendimento da encarnação que a existência ganha significado. Tudo está no texto, se você desejar acompanhar, verso de número 8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Meu querido, nós estamos vivendo na sociedade contemporânea, num tempo onde afirmam os filósofos e pensadores, onde todas as ideologias morreram. Nós vivemos num mundo pós-revolução industrial, nós vivemos num mundo que foi amplamente afetado pelas transformações do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Nós vivemos na civilização que hoje tem o homem como centro de todas as coisas. Saímos do modelo teocêntrico para o modelo antropocêntrico, o homem como sendo a convergência de tudo e para tudo. E curiosamente, os nossos dilemas e os nossos problemas ainda continuam os mesmos. O tecnicismo dos nossos dias desenfreado, que traz maravilhas como a internet, como o celular, como o carro automático, não resolveu os nossos problemas. Nós estamos cercados
de coisas extraordinárias que são produto da mente humana, mas estamos mais infelizes. George Carlin, um extraordinário escritor americano, diz que temos mais computadores, mas nos comunicamos menos. Vivemos num tempo onde o existencialismo se estabeleceu como uma proposta de significação da vida, uma tentativa de explicar o que sucede ao ser humano debaixo do sol. E o que é o existencialismo? É uma filosofia que defende que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida. E o homem busca de todas as formas encontrar esse significado e não consegue. Porque parece que a destruição dessas ideologias só provocou na alma e na consciência humana mais inquietações, mais desconfortos, e esse sentimento que não nos deixa de um eterno desamparo, de uma orfandade da qual todos nós parecemos ser vítimas. E por que eu afirmo isso? Porque as perguntas ainda são as mesmas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E aqui eu lembro da canção imortalizada por Elis Regina: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. As questões ainda são as mesmas. Nem o novo resolveu as nossas inquietações, nem a repaginação do velho pode resolver. Nós vivemos hoje, nesses dias, uma reedição das filosofias de Epicuro. Vivemos a busca insana pelo prazer, um hedonismo desenfreado. As pessoas estão sobre o que eu chamo, vivendo a tirania da felicidade. Você tem que ser feliz, de qualquer jeito, não importa o que você faça, para que a tal felicidade chegue aos seus braços. E quanto mais o homem busca ser feliz, mais infeliz ele se torna. O próprio psiquiatra que citei, Chalub, fala sobre a depressão como o mal do nosso século, porque as pessoas não conseguem mais sentir sentimentos humanos. Qualquer tristeza, qualquer dificuldade, qualquer situação ou inconveniente, qualquer movimento da existência que lhe traga dor, é refutado imediatamente, é evitado a todo custo. E ele diz que nós criamos a pílula da felicidade. O que é isso, pastor? São os anestésicos da mente, são os ansiolíticos, os diazepínicos, os antidepressivos, porque nós somos hoje uma cultura de gente mergulhada na depressão. Tudo nos deprime, tudo nos enfada, tudo nos desconecta da vida, tudo é insuportável, nós não conseguimos mais lidar com a realidade. Acho que talvez por conta da virtualidade está nos cercando por todos os lados. Mas Deus já havia pensado nisso. E há uma forma de nós sermos aliviados dessas questões e libertos da sensação de desamparo, de abandono. E qual é essa maneira? É entendendo que através da encarnação a existência ganhou significado. Veja o que diz o texto, o próprio Jesus: pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram, e reconheceram que de fato eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Meu amigo, eu quero lhe dizer, a única coisa que pode pacificar essa inquietação, esse dilema, essas interjeições, é o coração aceitar essa mensagem de que Deus encarna e se torna homem. Mas pastor, como crer numa coisa dessa? Porque é absurdo. Eu creio porque é absurdo um Deus deixar a sua glória, a sua majestade, o seu trono
a sua divindade se esvaziar, usando Paulo aos Filipenses, e se tornar igual a mim e a você, e ser reconhecido em figura humana, é absurdo. E porque é absurdo, eu acredito. Não há outra forma. Porque a salvação não é um remendo que Deus fez na história. A salvação não é um conserto que Deus fez porque foi surpreendido pela queda. A salvação não foi uma estratégia usada para colocar novamente o homem caído no trilho que pudesse conduzi-lo à vida eterna. Não é assim, meu querido. O cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus já sabia que haveria queda. Mas pastor, se ele sabia, por que ele criou? Porque ele amou primeiro. E ele não quis criar robôs, ele quis criar seres livres, que pudessem fazer escolhas. E por isso Jesus se entregou como sacrifício eterno, mesmo antes do mundo ser criado. Isso se concretiza historicamente na figura de Jesus de Nazaré, na Palestina, naquela sexta-feira, naquela cruz. Mas esse sacrifício, ele já existia desde sempre. E é essa revelação, e é esse entendimento que faz com que eu compreenda a lógica de existir, porque senão, se eu tirar isso, se eu remover essa pedra angular, se eu tirar essa verdade eterna e cósmica, nada faz sentido. As nossas elucubrações nos levarão ao caos. O nosso destino será imaginar que, findada a vida biológica, nós nos transformamos em energia e nos dissolvemos do todo. Como afirmam os panteístas, viramos tudo, porque Deus é tudo. Não, Deus não é tudo. Como afirmam os panteístas, Deus está em tudo. Mas Deus não é a cadeira, nem a planta. Ele está em todas as coisas. Essa é a única resposta, porque senão a existência humana é estupefação. A existência humana é caos. A existência humana é morte. Console-se com essas palavras, porque isso é o que apazigua e nos dá esperança de uma vida eterna. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer, a igreja é o único local de refúgio para os que se sentem desamparados na terra. Veja aí o verso de número 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ora, Jesus tinha consciência de que nós estamos no mundo, mas também ele tinha consciência de que nós não somos do mundo. Até hoje, estava há pouco no gabinete e contei uma história que eu vi, que o sujeito saiu tarde do trabalho, e para pegar o ônibus ele tinha que passar por dentro do cemitério. E aí ele, meia-noite, tinha medo de espírito, de alma, e ele não queria passar por dentro do cemitério, mas não tinha jeito, e aí ele foi. Quando ele estava andando, mas na frente tinha um crente que também ia pegar o ônibus. E aí ele ficou com medo, mas foi chegando perto, e aí ele disse boa noite, e aí o crente falou boa noite. Ele disse, rapaz, eu estou com medo danado aqui, eu estou dentro do cemitério uma hora dessa. E aí o crente respondeu, pois é, quando eu era do mundo eu também tinha isso. Aí ele saiu correndo como um louco, porque ele imaginou que estava falando com um fantasma. Mas Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo.
E mais do que isso, querido, eu quero lhe afirmar com convicção que nós não fomos criados para viver expostos às realidades e às dinâmicas dessa sociedade. Por isso tanta doença, por isso tanto infarto, por isso tanto estresse, por isso tanta depressão, por isso tanto suicídio, porque não há estrutura psíquica que resista, não há musculatura emocional que suporte as pressões, as contingências, as loucuras, os absurdos, intangíveis, que estão presentes nos nossos dias. Sair de casa já é uma aventura, você não sabe se volta. Você pode sofrer um acidente no trânsito e morrer, você pode ser sequestrado e morrer, você pode ser baleado e morrer, você pode sofrer alguma circunstância adversa. A gente tem medo até de sair de casa hoje, porque nós estamos vivendo em meio a um caos sem precedentes na história da humanidade. E é preciso discernir isso, porque senão nós somos engolidos pelo sistema perverso. Senão nós entramos nessa máquina e nós viramos uma engrenagem que faz ela girar. Se nós não estivermos muito atentos à verdade e os nossos ouvidos abertos para escutar a voz daquele que nos amou, e os nossos olhos fitos nas escrituras que nos revelam os princípios da verdade, nós acabamos sendo engolidos pela máquina. Precisamos discernir, porque é só na revelação dessas verdades espirituais que nós teremos armas para nos defender dos sofismas existenciais. O que é sofisma, pastor? Sofisma é uma pseudo-verdade. Os sofistas eram filósofos gregos que iam até a ágora, o local de discussão, e através do raciocínio lógico, através de construções falazes, eles tinham uma retórica capaz de convencer o indivíduo de qualquer coisa. Para o sofista, diferente do filósofo que buscava a verdade, que amava a verdade e o conhecimento, para o sofista não havia implicações em falar a verdade, mas apenas em que aquele que o ouvisse fosse convencido da sua argumentação. Pois é assim que nós estamos, vivendo em meio a sofismas, a pseudo-verdades, a coisas que nos são passadas por instrumentos de massa, pela mídia, e manipulam as nossas mentes e entram nas dinâmicas da nossa vida e alteram os nossos procedimentos e parece que nos empurram para o caos. E como se defender disso? Com armas espirituais. Porque essa luta não é com carne, nem com sangue. Olha, eu quero lhe dizer que a igreja é o único local para aqueles que querem se refugiar, para aqueles que precisam se sentir protegidos e acolhidos, porque a igreja é essa comunidade de irmãos que gira em torno de Cristo. Veja o que diz o texto, aqui fala para que eles sejam um, está falando do corpo de Cristo, está falando daqueles que são chamados para viver essa nova realidade. Pai Santo, protege-os em teu nome, para que sejam um. A igreja é como uma cidade de refúgio. No Velho Testamento, quando alguém matava um homem, ele tinha que ser morto. Havia o vingador de sangue, essa figura, porque com a vida tirada, com a vida se pagava. Esse é do princípio, olho por olho, dente por dente. Mas haviam circunstâncias em que o sujeito involuntariamente matava. E o que fazer numa situação dessa? Para tal haviam as cidades de refúgio. A pessoa ia até ela e era recebida pelos anciãos e era interrogada.
E se de fato fosse inocente, ela era acolhida, mas tinha que passar a vida inteira naquele local, para sempre. Porque era um local de refúgio. Só havia uma condição para ela ser liberta: é se o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que morreu em nosso lugar, para nos dar a vida eterna e nos fazer livres, e nos dá a possibilidade de entrar e de sair, de ir e de vir, pois aquele que vem a mim, disse Jesus, encontrará sempre guarida, poderá entrar e sair. E ele constituiu a sua igreja como esse local de refúgio. Ele está falando aqui da unidade desse povo que se reúne, desse povo que está junto, convivendo e crescendo em amor. É aquela ambiência que a Bíblia fala do e uns para com os outros. Deus providenciou um suporte para você, um local onde você se sinta acolhido, onde você se sinta amado, onde você se sinta respeitado. E esse local qual é? É a igreja, é uma cidade de refúgio. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. A Bíblia está cheia de recomendações que falam dessas trocas, dessa dinâmica entre os indivíduos. E o próprio Jesus disse que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que é que nós vemos nos nossos dias? Nós vemos a igreja adoecida, nós vemos uma igreja sectária, nós vemos uma igreja infectada pelo vírus da jactância e da arrogância, nós vemos uma igreja contaminada pelo juízo sobre o semelhante, nós vemos uma igreja que não acolhe, pelo contrário, ela se torna uma barreira. Nós vemos uma igreja onde o diferente não pode sentar e ouvir e ser pacificado das suas dores, das suas culpas, dos seus medos, das suas inquietações, porque ela parece ser um ambiente apenas para santos e justos. E eu quero lhe lembrar que a sua justiça não vem de você, mas vem do Senhor. Justificados, pois, pela fé, diz Romanos capítulo 5, tenhamos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se a igreja não for esse local de acolhimento, de pacificação, de cuidado, de zelo, de troca, de amor, de respeito, de solidariedade, de generosidade, como vamos viver? Porque essa é a nossa cidade de refúgio. Só podemos ser um nessa ambiência, porque o que nos faz um não é a massificação do pensamento, o que nos faz um não é a unanimidade burra, o que nos faz um é girarmos em torno daquele que nos amou. É isso que nos dá a unidade, são as suas verdades e os seus princípios que nos aglutinam. Nós somos um em Jesus, apesar de sermos muitos, amém? Eu gosto na Eucaristia quando nós dizemos aquela frase que inclui a todos, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Aleluia. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que viver com qualidade é algo que está condicionado a uma mudança de atitudes. Veja aí, verso de número 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Olha, queridos, eu quero vos advertir contra um mal dos nossos dias. Um evangelho que não produz mudança. Um evangelho do conforto. Um evangelho que não tem cruz. Uma igreja relativizada pelas verdades supostamente colocadas pelas escrituras, mas manipuladas por textos distorcidos apresentados às pessoas como inspirados e como verdades inabaláveis.
A hermenêutica dos nossos dias é fraudulenta, a interpretação é tendenciosa. E o povo é vítima, às vezes, de pastores que são oportunistas. E isso eu digo com tristeza, não com alegria, mas é a verdade. O que eu quero lhe afirmar é que não adianta você sofrer uma mudança de epiderme. Não adianta você passar um verniz de liturgias. Não adianta você fazer uma alteração na sua agenda. Você começar a incluir reuniões e cultos e participação em eventos, mas se isso não é resultado de uma mudança profunda que acontece na sua alma, que chegou na sua consciência e alterou de forma espiritual o seu coração. Dar-vos-ei um coração de carne e não um coração de pedra. Colocarei em vós o meu espírito, diz o Senhor, usando o profeta Ezequiel. A transmissão da palavra implica numa decisão, num novo posicionamento. Olha o que diz o texto, verso de número 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo. Olha, querido, é muito comum, quando o evangelho chega na nossa vida, ele começa a produzir cisões, ele começa a produzir novas escolhas, ele começa a produzir um novo pensamento, uma nova realidade, uma nova maneira de perceber a vida, porque princípios começam a ser inculcados em você, e isso provoca dificuldades. Jesus disse: não vim trazer paz, mas espada. Eu vim separar o pai do filho, a mulher do marido, um irmão do outro. Ele diz: eu entendo que essa proposta gera conflitos, a tal ponto de Jesus dizer: o mundo odeia vocês, porque vocês vivem de uma forma diferente, vocês pensam de uma forma diferente, vocês escolhem de uma forma diferente, e por isso o mundo vos odeia. Mas não adianta você fazer remendo. Há muitos que caminham um pouco, mas chegam num ponto, param, não vão até o final, não se entregam a uma reforma completa, não permitem que seja feita uma faxina na alma por inteiro, não se abrem para uma cura que seja holística, ou seja, que alcance todas as dimensões do ser. Olha, essa cisão, ela cria mesmo dificuldades, mas a única possibilidade de uma vida que tenha qualidade e possa ser vivida na perspectiva do que Jesus falou, vida abundante, é se você encarnar e materializar os pressupostos do Evangelho. Não há outra forma. É no viver diferente que a bênção de Deus se estabelece. É no caminhar diferente que a graça de Deus se revela. Não é o simples fato de você vir à igreja, não é o simples fato de você se autodenominar evangélico, não é o simples fato de você se tornar um ativista do reino, um trabalhador da igreja. Não é isso que muda a vida, não é isso que muda a história, não é isso que muda famílias. O que muda são decisões, são escolhas que nós fazemos, e elas são irremediáveis. Elas são para toda a vida. Elas assumem um custo existencial, sim, mas elas são para sempre, não há retorno. Porque diz a Escritura: se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Nós precisamos entender e viver os princípios do reino. É assim que a vida é transformada aí. Sabe o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Eu ouvi uma pessoa pregando isso esse final de semana, e olha, meus queridos, quão profundamente equivocado ela estava, e quão profundamente equivocada está a igreja. Porque quando as pessoas ouvem esse versículo, elas interpretam da seguinte forma: buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar as atividades da igreja em primeiro lugar.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é trabalhar para Deus, é fazer para Deus, mas está equivocado, não é isso que o texto está dizendo. Mas pastor, buscar em primeiro lugar não significa eu ter uma agenda de compromissos religiosos, não significa eu ocupar o meu tempo com atividades da comunidade, não significa isso. E significa o quê? Significa o que Jesus falou: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é diluído, ele não é material, ele não é concreto, não é parede, não é tijolo. O reino de Deus são valores, o reino de Deus são conteúdos, o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Isso é o reino de Deus. Portanto, buscar o reino significa buscar valores, significa encarnar valores. Não tem nada a ver com fazer, mas tem a ver com ser. Nós vivemos nessa sociedade capitalista, onde temos que fazer, e isso entrou em nós. E nós achamos que Deus está atrás de trabalhadores. Mas Deus está atrás de adoradores, amém? Não de trabalhadores. Não desenvolva essa neurose de você ser um profissional da fé. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, minha amiga? E você que me escuta, porque tudo já foi pago, tudo já foi consumado. Ele não deixou nada para você fazer, ele já fez tudo. E diz a canção: e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Eu acredito que esse viver com qualidade, ele só se estabelece quando nós encarnamos o reino. E encarnar o reino é uma decisão por Jesus. Alguém certa vez me perguntou: pastor, quando o senhor se converteu? Eu disse: hoje. Como? Se hoje eu me converti quando eu me levantei, amanhã vou me converter de novo. Todo dia tenho que tomar uma decisão por Jesus. Apesar de um dia ter tomado essa decisão, tenho que continuar a tomando todos os dias, porque todos os dias eu sou tentado a deixá-lo. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que a libertação da consciência desmantela todos os mecanismos de dominação. Veja aí, verso de número 19. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Olha, você sabe que há sistemas, e nós vivemos nesse mundo, que usam o mecanismo da dominação para tornar as pessoas desamparadas, porque quando as pessoas estão desamparadas, elas estão entregues, elas estão rendidas, elas não podem mais fazer nada. Mas Jesus quebrou todas as correntes, todos os grilhões e todas as amarras que nos prendiam. Jesus despedaçou os ferrolhos de ferro. E diz o texto sagrado que eu era escravo, mas agora eu sou livre. Eu fui tirado dessa realidade porque os meus olhos foram iluminados pela verdade de Deus. Eu compreendi quem eu sou em Cristo. Eu percebi que eu não era livre, mas eu era escravo. Que a minha liberdade era uma liberdade para me ferir, para me matar, que atentava contra mim, que destruía o meu corpo, que me tornava um escravo de vícios. E foi nele que eu consegui enxergar essas coisas. Como se eu tivesse sido tirado de uma Matrix. Para quem assistiu o filme, eu fui tirado de uma realidade que não era real, mas era uma realidade imaterial. Era uma fantasia. Eu vivia no mundo com escamas nos olhos. Mas agora não, eu enxergo a verdade, porque em Jesus tudo isso foi destruído. E a própria religião, ela se tornou a pior de todas as prisões. Não há nada que aliene mais o ser humano do que a religião. Bem afirmou Karl Marx, quando disse que ela era o ópio do povo. E ele não estava equivocado. A religião é o grande mal das civilizações, porque é o esforço de chegar a Deus.
porque é o esforço para agradar a Deus, porque é as sistematizações de regras, é a necessidade de realização de liturgias, é a obrigação do servir, que não é voluntarioso, que não é expressão do amor, mas é apenas o reflexo da necessidade da barganha. É por isso que o filho mais velho não quis entrar na festa, porque ele era um homem da religião. Ele disse: eu estou te servindo toda a vida, você nunca me deu nada, eu estou esperando alguma coisa, eu não vou participar disso, eu não quero tomar parte disso, porque eu vou me contaminar. Eu estou aqui a teu serviço, eu sou o teu soldado. O pai disse: você é meu filho, você não entendeu nada, o que é meu é teu, o que é teu é meu, nós somos um, teu irmão estava morto e reviveu, venha se alegrar conosco. Não quero tomar parte disso. As igrejas estão infectadas disso. Não, eu não quero me relacionar, porque o fulano vai ferir a minha santidade. Não, eu não entro em casa de gente pecadora, mas o meu Senhor comeu na mesa com os publicanos, o meu Senhor andava com os desqualificados da terra, e você não pode sentar na mesa porque você se acha melhor do que o outro. Você não pode nem sentar junto de alguém na igreja porque ele pensa diferente de você, porque o pecado dele é diferente do seu, porque o seu pecado tem peregrino, o dele não tem. Que tristeza! Só a libertação da consciência desmantela esses mecanismos, essas prisões, e a religião se tornou uma delas. É uma prisão sem grade. Mas quando a consciência muda, e eu me torno livre de todas essas obrigações, aí sim eu consigo viver em plena liberdade, porque a minha consciência é remoldada. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está tudo no entendimento. É a mudança do entendimento que me faz perceber as coisas, as dinâmicas de Deus, os princípios das Escrituras. É a revelação da verdade que liberta e santifica. Veja aqui o que está dizendo o texto. Veja o verso 19. Eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. O que é ser consagrado pela verdade, meu querido? É justamente você entender que o que santifica é uma vivência diferente, é um existir diferente. Agora Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer as escolhas. Tudo é santo para os santos, tudo é puro para os puros, diz Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, porque agora eu tenho o poder de escolher, porque a minha mente está treinada. O escritor de Hebreus diz: estão com as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você é capaz de olhar para uma circunstância e dizer: isso traz vida ou isso traz morte. Você hoje tem poder, não seu, mas do Espírito, de andar em novidade de vida. Você hoje tem poder de encarnar aquilo que Jesus encarnou, e ser como Ele foi, e andar como Ele andou. E nós nos satisfazemos em viver uma vida medíocre, e nos arrastar pela existência como escravos do diabo, com uma coleira no pescoço, sendo puxado pelo sistema. Não é isso que Jesus deseja, porque Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Portanto, eu quero lhe afirmar que é nessa libertação da consciência que todos os mecanismos de dominação são desmantelados, porque você não precisa mais viver por regras, você não precisa mais cumprir ritos, você não precisa mais seguir doutrinas de homens, você não precisa mais ser escravizado a essas coisas, porque a sua santificação vem pelo entendimento da verdade. Você não precisa fazer esforço, é Ele próprio quem lhe santifica, é Ele próprio quem lhe transforma, é Ele próprio quem opera tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem está esculpindo um novo homem em você, preparando você para o dia de Cristo, pois aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo. Amém? E em último lugar, eu quero lhe dizer que a descoberta de que somos amados cura as feridas que foram feitas
pela vida. Veja aí, verso de número 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É a habitação de Deus, pelo seu Espírito, o que nos dá, pela via da revelação e do entendimento, a cura. Olha, nunca ninguém será curado se não compreender do que sofre. Essa é a base sobre a qual a psicanálise foi construída. O que é uma terapia? É um mergulho para dentro de você. O que é a terapia? É você cavando atrás das respostas de onde as suas enfermidades surgiram, as suas dores, os seus medos, os seus traumas, um comportamento que você acabou internalizando e manifestando em função de coisas que lhe sobrevieram lá atrás. E você não tem consciência disso, porque muitas dessas questões estão, inclusive, no subconsciente. Elas são chamadas para a vida, mas você não tem domínio daquilo, você não conhece, você não sabe como ser curado. Portanto, a cura está associada ao entendimento. Quando a pessoa entende, quando a pessoa descobre o que foi que gerou, o que está produzindo, qual é a fonte onde aquilo nasce, ela imediatamente consegue superar os problemas. Esse é o caso clínico de Anna O, que Freud fala. Uma paciente bulêmica, cega, que ninguém tinha uma resposta, e durante 10 anos ele trabalhou com ela e ela foi curada. Ficou boa. Porque a sua doença estava em si mesma. E muitas das pessoas existem cheias de enfermidades que são causadas pela própria mente. São as doenças que se manifestam no corpo, que saem da alma e explodem no físico. Por quê? Porque, como falamos, a ambiência dos nossos dias é adoecedora. O aperfeiçoamento se dá na caminhada, porque o nosso caráter, ele começa a ser transformado. Os nossos valores começam a ser harmonizados à vida. E nós vamos começando a consertar o que nós destruímos. Nós vamos nos reconciliando com quem nós magoamos. Nós vamos fazendo novas escolhas. Nós vamos abandonando antigos vícios, antigas práticas. E a vida começa a se harmonizar e a vida começa a se tornar boa. É isso que cura. Olha o que diz o texto, verso 23, que nós somos aperfeiçoados. E quando nós somos aperfeiçoados por Deus, isso se processa, porque Ele nos amou, para que eles conheçam que tu me enviaste e os amaste. O amor cura. É uma coisa mais poderosa para curar do que o amor. Ame alguém e ele será curado de todas as suas enfermidades, das suas mazelas, dos seus complexos, da sua autossabotagem, da sua rejeição, das suas inquietações. Quanta gente se sentindo desprezado, quanta gente que foi rejeitado por pai, rejeitado por mãe, rejeitado por marido, rejeitado pelo patrão, rejeitado pelos amigos, rejeitado pela sociedade, e isso desenvolveu uma patologia relacional, isso gerou uma chaga existencial, e ele acabou manifestando isso no corpo, somatizando tudo. Aí é gente que tem problema intestinal, não sabe de onde vem, é gente que tem problema de pele, não sabe de onde vem, é gente que tem uma ansiedade descontrolada e não sabe de onde vem. Vem dessas coisas. Mas o amor cura tudo, e Jesus diz: Pai, que eles conheçam que tu os amastes. É nesse conhecimento e nessa revelação desse amor que se revela na nossa vida e se encarna em Jesus, que nós somos curados. Quando nós descobrimos isso, a consciência se refaz. E Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Não há maior amor do que esse. Jesus nos aceitou como nós estamos, nesse processo de mudança. E a vida começa a se harmonizar, porque você começa a consertar
você começa a aprender a pedir perdão, você começa a dizer, eu estou errado, você começa a reconhecer os seus equívocos, a sua alma se torna mais quebrantada, o seu espírito se torna mais humilde, e isso vai permitindo que a vida se construa de maneira mais solidária e harmônica. E Deus começa a ser parte da sua existência. Olha, logo após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que destruiu as duas torres gêmeas do World Trade Center, houve um crescente sentimento de debilidade e medo em toda a nação. Aliás, o que agora volta a ocorrer por conta dos atentados em Boston. As pessoas se perguntavam por que aquilo havia acontecido. Outros tantos achavam que Deus os tinha abandonado sem um motivo aparente. Houve muitos questionamentos de como podia um Deus de amor permitir que uma desgraça tão grande como aquela pudesse acontecer num país cristão. Em meio a tudo aquilo, a filha de Billy Graham, Annie, foi convidada para ser entrevistada num early show comandado por Jenny Clayson. A certa altura da conversa, que foi transmitida para todo o país, Jenny perguntou a Annie, como é que Deus permitiu que algo tão horroroso acontecesse conosco em 11 de setembro de 2001? A resposta de Annie foi desconcertante e emocionante. Ela afirmou, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e também das nossas vidas. Expulsamos Deus das nossas casas, tiramos Ele das escolas, banimos de nossa política, da economia, da justiça. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele tristemente nos deixou. Como poderemos esperar que Ele agora nos dê a sua bênção e proteção, se nós exigimos que Ele não se envolvesse mais conosco? Eu quero lhe dizer algo essa manhã. Você pode ter vivido dias difíceis em sua existência. A vida pode ter sido demasiado dura com você. E isso acontece, não há uma regra, nenhuma explicação. Você pode ter sido traído, abandonada, humilhado, pode ter sofrido discriminação, pode ter sido passada para trás, ou mesmo esquecido e abandonada. Mas eu estou certo de que Deus, em todo esse tempo, tem tentado mudar a aridez que esses fatos provocaram em sua vida. Ele tem buscado de todas as formas, inclusive lhe trazendo aqui, para mudar o deserto que se tornou a sua alma, trazer luz à masmorra de dor e solidão que se transformou o seu coração. Hoje eu quero lhe fazer um apelo. Deixe Deus entrar novamente nos ambientes de onde você o expulsou. Deixe Deus entrar na sua família. Deixe Ele entrar nos seus negócios. Deixe Ele interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos, porque Ele tem muito a lhe ensinar. E a sua intervenção na sua vida pode mudar por completo os seus dias. Você não é um espantalho para Deus. Você não foi deixado na plantação sob sol e chuva e entregue à própria sorte, porque Deus pensou num plano que pudesse te dar esperança e salvação. E hoje você conheceu a verdade. Ela está ao seu alcance, mas você precisa querer. Tudo já foi preparado. A festa está pronta. O Pai está de braços abertos para te receber
e te dizer: filho, eu estava procurando você. Vamos cantar essa música? Que tal? Porque é hora de voltar para casa. É hora de você celebrar a vida. E fazer esse caminho de volta é um caminho difícil, é um caminho solitário. Mas ao final, você se encontra com os braços e o abraço do Pai. E olha, esse abraço faz toda a diferença. Amém. Você não é um membro da sociedade dos desamparados. Você é um cidadão do reino dos que foram amparados em Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar juntos essa canção? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o seu nome. Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, do caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Eu